Bom, Levítico é o livro de figuras de Deus para os filhos de Israel, com o fim de estimulá-los à devoção, ajudá-los no seu treinamento religioso. Todas as figuras constantes desse livro apontam para a obra de Jesus Cristo, que viria a consumar-se posteriormente. Então, o título de Levítico sugere o tema do livro: os levitas, os sacerdotes e as suas funções no tabernáculo. É chamado também de o livro das leis. Ok? Então vamos lá. O texto 1 fala sobre sacrifícios e ofertas. O livro de Levítico constitui um verdadeiro tesouro de tipos, símbolos que indicam a pessoa imaculada de Jesus, a obra que ele efetuaria na cruz no futuro. Porque, lembra, o Velho Testamento sempre aponta para o futuro. Então, Israel pode ser visto como, principalmente nos sacrifícios e ofertas, tratados de forma tão pormenorizada, né, que nós encontramos no livro que vamos analisar agora, o Levítico. O sacrifício e o holocausto fala de consagração. Sacrifícios do holocausto nunca eram oferecidos pelos pecados, mas pelo pecado. Esse hino que a gente canta, foi na cruz, onde um dia eu ouvi. O certo não é pecados, meu pecado castigado em Jesus. Jesus morreu pelo nosso pecado, que é Ele que gera os pecados, ok? Então é no singular. Quando você vê, você pode ver que lá em 1 João diz lá: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Verdade, as pessoas cantam no plural, né? É. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, a gente ainda tem a velha natureza. A gente aceita Jesus, torna-se nova criatura, mas convive com a velha natureza. A qual você mais alimenta é a que vai prevalecer na sua vida. Então, se você alimenta mais a natureza carnal, vai predominar as coisas carnais. Se você alimenta com oração, com leitura da Bíblia, buscar a santificação, você se torna um gigante espiritual, forte. As tentações vêm, os problemas vêm, você vai passando por cima das águas, né? Você pode ver, enquanto Pedro usou a fé, ele andou nas águas. Assim que Jesus falou, o homem de pouca fé, que a fé dele durou até metade. A hora que ele viu o problema, ele afundou. Então, muitas vezes a gente afunda porque fica olhando para o problema e não olha para Deus. Ele tirou os olhos de Jesus e dizia, vendo que o vento era forte e o mar agitado, afundou. Então, se você lembrar disso quando estiver passando por um problema, você fala assim, para aí, eu não vou ficar focando no problema, eu vou focar em Jesus, porque a solução está aí, ok? Bom, então, na verdade, essa atitude de oferecer primeiramente a comunhão daquele ofertante a Deus que fazia, era uma atitude não apenas de penitência, como também um gesto de abandono do pecado cometido e da consagração total a Deus por parte do ofertante. Além de ser um sacrifício de consagração de quem ofertava o sacrifício do holocausto, também constituía-se em oferta de expiação, sacrifício oferecido pelos já salvos e sacrifício perpétuo. O que quer dizer? O sacrifício do holocausto consistia em um ritual que tinha alguns elementos, envolvia esses elementos, por exemplo, a oferenda de um animal sem defeito, que é um tipo de Cristo. O ofertante devia trazer o animal pessoalmente à tenda. O ofertante colocava as mãos sobre o animal e o ofertante matava o animal. E o sangue do animal era derramado à porta da tenda da congregação. Então você veja que ao colocar a mão sobre o animal, é como se estivesse passando
o seu pecado para aquele animal. E aquele animal tinha que ser morto. A tipologia do holocausto é o fato de os símbolos e tipos de Levítico apontarem para Cristo. Então chega a seguintes conclusões. Por exemplo, assim como todo o corpo do animal deveria ser colocado sob o fogo, Cristo entregou-se por nós sem reserva alguma. Ele também foi voluntariamente até o sacrifício, e o holocausto era o sacrifício contínuo. Então Cristo é o nosso contínuo sacrifício, quer dizer, o sacrifício dele vale por toda a vida, feito uma vez, mas eficaz para todo sempre. E também Cristo foi ao mesmo tempo a vítima do holocausto e o sacerdote ofertante, que o próprio sangue dele ele pegou e levou lá diante de Deus e ofertou ao Senhor como oferta pelo pecado. Oferta de manjares, Levítico 2, ou cereais, né? Era a única oferta sem sangue, mas devia acompanhar o holocausto, a oferta pelo pecado e a oferta da comunhão, apresentada a Deus como ato de adoração. A oferta de cereais simbolizava a dedicação a Deus do fruto do trabalho humano, compreendendo que todo o trabalho devia ser feito como que para o Senhor. Então, se você tiver esse sentimento de que você está na fábrica, trabalhando, não para o ímpio lá, para o homem que te paga, mas para o Senhor, o nome de Deus vai ser glorificado na sua mão de obra. Deus vai dizer, esse funcionário, essa funcionária, então o nome de Deus é glorificado. Tem fábricas que eles falam para o crente, eu tenho mais alguém lá na sua igreja para trabalhar aqui, por causa do testemunho, sabe? Da honestidade, da sinceridade. Então, se alguém não faz isso, começa a fazer, porque Deus está vendo. Então, na verdade, é esse tipo de coisa que nós estamos vendo aqui do sacrifício, amados. Ele, Cristo, tudo aquilo que apontava, você vê, olha, até dos cereais, ó, é uma oferta de gratidão, é como se fosse entregando algo a Deus que Ele nos deu. Tudo que é feito é para o Senhor. Então, tudo que nós ganhamos, tudo que nós temos, vamos dizer, é do Senhor, não é meu, é nosso. Então, aí você vai distribuir, vai ser uma fonte, não vai ser um lago, né? O lago, ele fica só ali, a fonte, ela jorra, né? E a Bíblia diz que do nosso interior iria fluir rios de água viva, que é exatamente as bênçãos de Deus que vem para você, você vai distribuindo, né? E aí Deus vai te abençoando mais para você distribuir mais. Quanto à natureza, então essa oferta de manjar era uma oferta da preservação da vida, né? Também ela é uma oferta de serviço, era para o sustento do ministério, era oferta apontada para a vida no Espírito e símbolo da comunhão espiritual com Deus. Era a oferta da oração também. Os irmãos percebem que Jesus, em todos os momentos, inclusive quando ressuscitou, o que sempre aparece ele fazendo? Comendo. Tem alguma coisa de comer? Irmão, parecia os discípulos assustados. Sou eu. Cara, ninguém abriu a porta e ele entrou? Como é que é? Aí eu assim, sou eu, calma. Mas é o Senhor mesmo, tem alguma coisa de comer? Porque os dois discípulos do caminho de Emaús conheceram Jesus como? Na adoração pelo pão. Entendeu? Então, o alimento tem um significado muito importante na Bíblia. A comunhão no alimento, sabe? É por isso que alimento a gente não nega para ninguém. Não pode negar, nem para o pior inimigo. Está com fome, a gente dá de comer para ele. Por quê?
que é algo espiritual, é de comunhão, né? Deus se agrada disso. Só não pode comer demais, né? Tem gente que está rindo aí porque está com dificuldade. Quando a gente come demais, aí vai aparecer em algum lugar. Ok. Também, na verdade, essa oferta da oração. Quando você ora a Deus, amados, você está falando, é algo que você sempre vai ter que ter gratidão. O agradecimento pela vida. Quando a gente lembra que a gente reclama de um braço, de uma perna, fala assim, mas e aqueles que não têm? E aí você lembra que a roupa que você, não gosta dessa roupa, imagina aqueles que não têm. Você tem. Então, em tudo a gente deve dar graça exatamente por isso. E as pessoas, muitas vezes, que não têm, são mais agradecidas do que os que têm. Nunca está satisfeito. Bom, ninguém era pobre demais que não pudesse oferecer alguma coisa para Deus. Então, podia se oferecer flor de farinha de trigo, bolos cozidos, oferta de cereais das primícias da seara. A oferta era dada de acordo com a possibilidade do ofertante. Isso é, ninguém era obrigado a fornecer algo que ele não podia comprar. Então, por mais pobre que fosse, ele tinha condição de apresentar alguma coisa ao Senhor. E os elementos da oferta de manjares consistiam no seguinte: flor de farinha sem fermento, que mais? Sal, que é símbolo de quê? Preservação. O óleo, o incenso e as libações. Derramamento de quê? Então, tudo isso, amados, nós temos aí um estudo sobre a oração, o que representa cada uma, no óleo da unção que fazia, que algumas tiravam o óleo como espremendo, esmagando. Então mostra que aquele óleo tão bom custava algo para ou alguém ou alguma coisa, uma planta que tinha que ser espremida. E assim como Jesus, que agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Porque desse moer de Jesus estamos aqui nós hoje. E os multidões, e os milhões e milhões que estarão reunidos um dia lá na glória. Então, por isso que a Bíblia fala, Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Pelo fato de que o resultado disso seria que Deus daria a ele um nome acima de todo nome. E ele é o nosso Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E diante dele todo joelho vai se dobrar um dia. Oferta de paz e ação de graça. Então, o que é isso? Essa oferta de paz, ela pode ser interpretada como uma oferta inteira e completa em si mesma, incluindo tanto a oferta propriamente dita como o ofertante. Então, representa o bom relacionamento entre Deus e o homem. Quanto à sua natureza, a oferta de paz leva em consideração o seguinte: ela não era uma oferta expiatória, era o sacrifício ou oferta do crente, já perdoado e salvo, entendeu? Uma oferta ao Senhor. Por exemplo, o fruto dos lábios que te louvam, né? Quando você louva o Senhor, você está fazendo uma oferta ao Senhor. Okay? Era uma cerimônia festiva também. O ajuntamento da igreja é uma cerimônia festiva. Né? Era uma oferta memorial semelhante à ceia do Senhor hoje. E essa oferta entregue por meio de um belíssimo ritual consistia em um animal macho ou fêmea, imposição das mãos do ofertante, o sangue do animal era aspergido ao redor do altar, a gordura e o sangue pertenciam ao Senhor, algumas partes do animal oferecido eram queimadas e outras simplesmente movidas perante o Senhor. Então, o que simboliza esse sacrifício de paz? Levando em consideração que Cristo, nele foram satisfeitos todos os requisitos
exigidos quanto ao sacrifício de paz, nós concluímos que, primeiro, temos paz com Deus. Segundo, motivos para dar graça. Terceiro, acesso a Deus Pai. Quarto, em Jesus nos alegramos pelas bênçãos recebidas, assim como os judeus se alegravam com a oferta de ação de graças. e cinco, Podemos viver em santidade. e seis, O Senhor é o dono da nossa vida. o Senhor é o dono da nossa vida. Que coisa maravilhosa. 8, 2, 3. Aí tem algum errado? A 6. Muito bem. Texto 2. O sacrifício pelo pecado, continuação. Então, assim como o sacrifício do holocausto, o sacrifício pelo pecado, também era oferta de expiação, com uma diferença apenas. O primeiro era, como vimos, sacrifício pelo pecado, e este, pelos pecados no plural. Então, o holocausto era sacrifício do pecador quanto à sua natureza decaída. Então, eu sou pecador, essa natureza minha, né? A gente não quer mais pecar. Lembra? Romanos 7, Paulo disse: miserável, ruim que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando vejo, eu já fiz. Essa é a natureza. A natureza pecaminosa herdada de Adão é o pecado, que gera pecados, né? Então, na verdade, esse holocausto, ele tinha esse sacrifício do pecador contra a sua natureza decaída, a qual, para se aproximar de Deus, ele tinha que fazer expiação por sua própria vida. Era um pecado em sua natureza geral e abstrata. Então, o sacrifício pelos pecados, no entanto, ela considerava o pecado em particular. Era o sacrifício por um pecado específico, por um ato pecaminoso praticado e confessado. A outra era abstrato porque não tem um pecado para contar, é o pecado que já trouxe a nossa natureza, lá do jardim, né? Então, o ritual desse sacrifício, ele caracterizava-se pelos seguintes aspectos. Primeiro, era o sacrifício pelos pecados, também pela congregação, pelo pecado de um príncipe e pelo pecado de um povo comum. Tudo tinha o seu significado. E é por isso que quando ele fala em Cristo, tudo isso se juntou num só. Veja a diversificação que era desses sacrifícios. É por isso que dos 10 mandamentos fizeram mais de 606 leis. Porque para entender tudo isso era muito complicado. E Jesus veio resolver tudo isso de uma vez só. Glória a Deus por isso. Então, a posição que ocupamos perante Deus, nós temos que lembrar. Nos confere uma grande responsabilidade também diante dos homens. Nossos pecados são sempre pecados, como os de todo pecador. Seus efeitos, porém, são sempre proporcionais à posição que ocupamos. Então a Bíblia diz que quem muito foi dado, muito te será requerido. E essa é uma constatação solene demais para ser esquecida. Então, o que a gente tem que fazer? Morrer para nós mesmos, a única forma. Uma vez uma missionária falou para mim que ela gostava muito de mim, mas se eu pecasse ela me matava. Eu falei assim: você vai matar um morto? Eu estou morto, já me considero morto. Então, não é que a gente não tenha o problema da tentação, mas você se considera morto. Aquela história, quando um não quer, dois não brigam, ok? Então, qualquer pessoa à nossa volta pode querer, mas eu não quero, acabou. Você entendeu? Ninguém pode
dirigir as suas atitudes por palavras, gestos ou situações, você tem que ter plena convicção de quem você é e o que você representa para o mundo. A sua posição em Cristo é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Qualquer vantagem que você possa levar, a sua posição em Cristo está muito acima disso, muito superior. Então, na verdade, o sacrifício por transgressão ou também de reparação, tem também isso aí, transgressão ou reparação. Então, segundo a orientação divina, Moisés estabeleceu as bases do sacrifício pelo pecado contra Deus, que quer fosse praticado pelo sacerdote, pelo príncipe, ou congregação ou indivíduo. Nesse item, porém, trataremos de um novo tipo de pecado e a sua consequente forma de expiação. Podemos chamá-lo de pecado de conduta ou de relacionamento entre indivíduos. Está vendo o nosso relacionamento como tem a ver também com a palavra de Deus? Então, por exemplo, ofensas pessoais, há um inevitável reflexo religioso, isso é, pastores brigando, crentes brigando entre si, discutindo na fábrica e falando mal um do outro. Os incrédulos estão vendo? Estão dizendo aí, está vendo? Aí. Qual a diferença? Então não somos diferentes deles quando nós agimos assim, somos iguais. Isso é a responsabilidade de cada um de nós. Ninguém pode apontar para o outro, só porque peca diferente. O que é bom a gente ter consciência e dizer, não, eu não quero pecar, isso me ajuda, porque senão se peca. Amém? Peca. Bom, quanto à sua natureza, os pecados de relacionamento exigiam sacrifício de reparação. Era o seguinte, esses pecados. Primeiro, ocultamento de um crime visto ou sabido. A pessoa ocultava, então tinha que fazer uma reparação. Contato com coisa imunda que a lei determinava. Um juramento falso, né? Um pecado relacionado às coisas sagradas. Pecado de omissão por ignorância. Deixar de fazer o bem é omissão. A gente comete pecado. Eu não quero nem saber, isso não tem nada a ver comigo. Você está pecando. Porque se omitiu, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Qualquer coisa que aconteça na vida de um cristão, da igreja, se não for relatado, se não for tratado, resolvido, vai adoecer a igreja. É um corpo, não é? Você machuca o pé, não tratar, machuca o dedo. Ele vai infeccionando, vai inflamando, daqui a pouco o corpo está todo sofrendo. Então, quando isso acontece e a pessoa abafa, fica quieta, não fala nada, vai ser responsável diante de Deus pela infecção. E aí vem os problemas na vida, que às vezes a gente nem sabe por que a pessoa está passando por aquilo. Como a gente não pode julgar, mas Deus, o justo juiz, Ele faz do jeito dele, por misericórdia. Porque se a pessoa se arrepende e deixa, alcança a misericórdia, né? Esse que é o tratado da Bíblia. Pecado de usura. O que é pecado de usura? Quem sabe? Dinheiro. É aquela coisa de... né? Aí gera cobiça, né? Inveja. A pessoa acaba atropelando coisas, engana, tudo por usura. Né? Pecado de não restituir o achado, o penhorado e o roubado. Uau! Então, veja que a Bíblia, ela detalha coisas que nós estamos estudando hoje, coisas que talvez você fale, nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. Mas é a Bíblia. E quando a gente está estudando, como vocês estão, a gente consegue mexer nessas pedrinhas que quase não se nota no dia a dia. É verdade?
Então, para ter a sua transgressão expiada, o transgressor, de acordo com o seu delito, deveria proceder da seguinte maneira. Por exemplo, ofertas pelos vários pecados, que envolviam uma cordeira e uma cabra para os mais abastados, né? 2 pombos, se o ofertante fosse pobre, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, se nem 2 pombos ou 2 rolas o pecador pudesse comprar. E B, há transgressões nas coisas divinas, lá em Levítico 5. Nas transgressões inconscientes, inconsciente é que a pessoa fez, nem sabia que fez, consciente. O indivíduo deverá oferecer um carneiro sem defeito, tirado do rebanho, avaliado em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. E o animal deveria compensar em valor o dano causado. Transgressão nas coisas humanas, que consistia em restituir o roubado, o extorquido, o achado, pagar o falso juramento, tal qual o seu valor, e acrescentar-lhe ainda 1/5 do seu valor. Um carneiro sem defeito, levado ao sacerdote, faria a expiação pela culpa, e o transgressor voltaria à comunhão, tanto com o seu semelhante, quanto com Deus, que tinha testemunhado a ofensa. Veja bem, a testemunha de todas as nossas ofensas é Deus. Quando a gente pensa que está sozinho, que não tem ninguém vendo, a gente tem que lembrar que nós temos um Deus que tudo vê. E o tentador, que é o inimigo, não só, ele não está em todo lugar, ao mesmo tempo ele não é onipresente. Muita gente pensa que o diabo é onipresente. Não é. Ele tem milhões de demônios a favor dele que se comunicam, e eles são muito inteligentes. E eles estão, ele tenta, né, e depois fica só de lado olhando. A gente pratica o erro e depois ele começa a rir da gente. Tá vendo? Falei, é só jogar o laço, eles caem. O que mais aqui? Simbolismo do sacrifício pela transgressão. O que simbolizava essas coisas aqui? Bom, aplicado hoje ao crente, na atualidade, através da obra de Jesus, o sacrifício pela transgressão assegura o quê? Primeiro, Cristo fez a expiação pelo pecado e pela transgressão. Cristo nos ilumina a consciência no tocante aos deveres da vida. Isso é, nós temos o Espírito Santo, amados. O Espírito Santo é aquela vozinha, sabe? Aquela voz suave lá dentro de nós. Não é bem assim, cuidado. Mas ele deixa você fazer. Ele não vai te impedir, mas ele vai te avisar. Vai ter consequências. E a gente muitas vezes está tão empolgado com a coisa que nem quer ouvir nada. Nem ninguém, nem o Espírito Santo. A gente faz, só que depois vem as consequências. Então, na verdade, isso é uma coisa que acontece sempre que a gente perde a direção, o foco, deixa de olhar para Jesus. E também nós vemos aqui que Jesus fez a intercessão dele, e ele, Jesus, é a nossa oferta contínua. Por quê? Então, quando a gente cai num desses pecados, o que a gente vai fazer? Vai pegar e pagar o pastor, pagar a igreja, pagar o... Não, é aos pés de Jesus, porque Jesus pagou toda essa dívida. Só que a gente cai nela e, se não pedir perdão, vai acumulando. Né? Até mesmo como a Bíblia diz, né? Jesus avisou, olha, se você não consegue perdoar o ofensor, o Pai Celestial também não perdoará as suas ofensas. Então o crente tem que ter sempre o perdão já na ponta da língua. A pessoa fez o mal, deu aquela estremecida, mas a pessoa, você perdoa, está perdoado. Mesmo se a pessoa não perdoar, eu perdoo, eu libero o perdão em nome de Jesus. Pronto, você está livre. Se você não perdoa, fica ressentido,
magoado e guarda aquela mágoa no coração e não quer mais ver a pessoa, não quer falar. Isso é mágoa. E a mágoa, na verdade, ela prejudica muito mais o magoado do que quem magoou. O perdão, ele abençoa muito mais quem perdoou do que o ofensor. Então, por que carregar uma carga que não precisa? E é por isso que a Bíblia mostra todas essas leis aqui, mostrando que ele se fez. Então, o que ele passou por minha causa, por sua causa, é o suficiente para a gente dizer: não tenho o direito de não perdoar, porque Jesus me perdoou. Ele sim podia não me perdoar, mas ele perdoou, ele morreu na cruz no meu lugar. Então eu tenho que perdoar. E quando você perdoa, você vai ver que você que ficou livre, você que criou asas, voou. Agora você pode voar. Você estava preso, amarrado na ofensa. Então Jesus substituiu tudo isso aí. Então, essas leis, a lei da oferta, essas leis criadas, ele culmina no quê? Jesus fechou nele mesmo todos esses sacrifícios. Então hoje você recorre a ele. Não precisa recorrer a pensar: onde eu pequei? Eu pequei. Então eu vou pedir perdão ao Senhor. 8, 7, 8 e 9, 10, D. Muito bem. A consagração do sacerdote. Bom, agora, amados, todo sacrifício ordenado no capítulo 1 a 7 de Levítico, já abordados no texto anterior, estão baseados em que? Num cerimonial da consagração do sacerdote. E como que era esse cerimonial de consagração? Conforme a orientação divina entregue a Moisés, Arão e seus filhos haviam sido separados para o sacerdócio e nenhum outro ofício poderiam exercer. Isso é, o levita, ele não podia trabalhar. Muita gente hoje chama quem faz o louvor na igreja levita. Não existe isso, mas isso aí foi só uma denominação. Porque para ser levita, ele, além de cantar, ele tem que limpar a igreja, ele tem que morar na igreja, não pode ter nada, não pode ter bens. O levita era isso, eram os ajudantes do sacerdote e possivelmente candidato a sacerdote. Nem todo levita seria o sacerdote, mas é da tribo de Levi que seriam os sacerdotes. Então hoje se denominou, né, nessas novas denominações, eu sou levita, meu filho é levita, é levita. Bom, só se for para levitar, mas levita mesmo, existem as cerimoniais para ele. E isso aqui ninguém. Oi? Para que sua transgressão fosse expiada, o transgressor, se fosse abastado, deveria oferecer o quê? Um cordeiro e uma cabra. Se fosse abastado, se não fosse, ele podia oferecer coisas mais baratas. O que é abastado? Aqui tem. Então vamos lá, amados. A consagração de um sacerdote, ele exigia separação das coisas do mundo, de tão elevado que era a posição que teria diante de Deus. Ocorre que a partir do momento da consagração, seriam vistos como legítimos representantes de Jeová. Para a consagração do sacerdote eram usados os seguintes elementos. Qual era? Primeiro, vestidos sacerdotais ricamente detalhados em Êxodo 28 e 29. Segundo, o óleo da santa unção, produto de um especial preparo, proibido até de ser usado com outra finalidade que não fosse a consagração do sacerdote. O novilho para a oferta pelo pecado, além dos 2 carneiros, era imprescindível que esses animais não tivessem defeito. O novilho era oferecido como oferta pelo pecado
Os 2 carneiros, um é o holocausto dedicado ao Senhor, a oferta de aroma agradável preparada no fogo, e o outro era usado como sacrifício de consagração. Olha quantos detalhes. Os pães da proposição era o símbolo da presença de Jeová e do alimento que ele garante contra toda inanição espiritual. E a cerimônia da consagração, comissionado por Jeová, Moisés vai chegar à sua presença diante da maiorais de Israel, Arão e seus filhos, para proceder sua consagração ao sacerdote. Então essa cerimônia deu-se na porta do tabernáculo, e uma vez iniciada, eles foram lavados com água, simbolizando o quê? A purificação externa, e depois vestido com seus trajes sacerdotais. Em seguida, Moisés tomou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, ungiu 7 vezes o altar do holocausto e a bacia, e depois ungiu os filhos de Arão e os vestiu segundo a ordem dada em Êxodo 39, 40. Terminada a primeira parte da cerimônia, os sacerdotes estavam cerimonialmente limpos e oficialmente consagrados. O pecado, entretanto, não havia sido expiado, portanto não podiam oferecer sacrifícios pelos outros enquanto eles mesmos não fossem purificados dos seus próprios pecados. E assim Moisés, o mediador do concerto, por enquanto o sacerdote oficiante, pediu que fosse trazido um novilho para ser oferecido como oferta pelo pecado, no capítulo 4. E começa assim a segunda parte da cerimônia. Aí veja aqui os itens. Primeiro, o sacerdote e seus filhos colocavam a mão sobre o novilho, transferindo os pecados para eles. Depois Moisés mata o animal, esparge o sangue no chifre do altar, e no altar propriamente, e depois queimando o animal em sacrifício pelo pecado. Depois veio a seguir o carneiro do holocausto. Foi morto, queimado sobre o altar. Expressa o quê? A ideia de que a vida oferecida pertencia tudo ao Senhor. E o segundo carneiro trazido, morto e oferecido como oferta de consagração final do sacerdote e seus filhos, e do sangue desse Moisés pôs na ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da mão direita, procedendo do mesmo modo com os filhos de Arão. Então a carne do carneiro foi oferecida como oferta de ação de graças a Jeová, e parte do carneiro da última oferta foi comida pelos sacerdotes com os pães asmos, segundo o ritual já aqui estabelecido nos capítulos anteriores. Depois de tudo isso, deveriam permanecer enclausurados na tenda durante 7 dias. E durante esse período, eles entregavam-se à meditação, estariam resguardados de todo contato com o mundo, para que não se contaminassem. Pensou? Separar o pastor agora vai ter que ser assim, cerimonial? E passados 7 dias de reclusão, os sacerdotes então podiam começar o trabalho de oferecer sacrifício por si mesmo. Hoje tem muita gente, né, que está na igreja, aí ele sai, faz uma viagem, volta pastor, volta consagrado. Onde foi que se consagrou? Ah, tem um profeta lá, ele falou que Deus escolheu, ele consagrou, e agora eu sou pastor. É difícil. Depois dá trabalho, depois dá problema. Né? Terminada essa parte, conclusão da cerimônia, Arão e Moisés abençoaram o povo. Então, agora, tendo Cristo em mente, a partir do estudo desse sacrifício, o que nós aprendemos? Quanto ao sacerdote, Moisés era inferior a Cristo. Arão, o primeiro sacerdote, era inferior a Cristo. Quanto à origem oficial, Arão era inferior a Cristo. Isso é a origem de Arão e a origem de Cristo. Arão precisava ser santificado. Cristo não precisa. Arão era sacerdote dos filhos de Israel. Cristo é o quê? O melhor sacerdote
e oficia em tabernáculo melhor, isso é, o tabernáculo era um modelo do que é o céu. Então, o Cristo é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, ao contrário de Arão, que era dos filhos dos homens. E tinha, tudo que eles usavam era modelo do que havia no céu. Então, significa que o de Cristo foi sempre superior. Tudo em Cristo é superior. Ok? E quanto ao sacrifício, Arão deveria repetir todos os dias de Cristo, foi feito uma única vez e para sempre. O sacrifício que Arão eram de animais limpos e simbolicamente puros. O sacrifício de Cristo foi o quê? Ele mesmo, a sua própria pessoa. Arão oferecia sangue de animais. Cristo ofereceu? Arão oferecia sempre vários sacrifícios. Cristo ofereceu um só. No sacrifício do tabernáculo havia partes impuras. No de Cristo tudo foi puro. O tabernáculo de Arão era material e incorruptível. O tabernáculo em que Cristo ofereceu o seu sacrifício foi o seu corpo santo. Porque Deus não chama a gente de templo do Espírito Santo. Então Jesus, o corpo dele era o templo. Ele ofereceu com tudo que era de perfeito. Louvado seja Deus. Vamos. 8:11. F, né? F. 8:12. C. 8:13. A 14. G. 15. D. E 16. E 17. B. Tá certo? O grande dia nacional da expiação. Levítico 16 fala desse grande dia. E foi abordado considerando pela ordem os assuntos tratados, capítulo 9. O grande dia nacional de expiação encerra o ritual máximo do tabernáculo. O que é isso? A natureza desse sacrifício, ele era oferecido num dia nacional de expiação. Era o sacrifício anual. Né? Como algo que não se devesse repetir. A cerimônia ocorria no dia 10 de Tisri, que equivale ao mês de setembro, o mês de grandes festivais religiosos em Israel. Uma festa solene de salvação. Então, segundo o doutor Antônio Neves de Mesquita, nos últimos anos da nação hebraica, essa festividade passou a ter um caráter meramente tradicional. Ocorre que o Sinédrio tomara para si a responsabilidade de legislar, isso é, criar leis, quanto à observância da solenidade. O sacerdote ficava separado da esposa 10 dias antes da cerimônia, enclausurado no recinto do templo para que não se poluísse. Os anciãos liam diante dele textos do Antigo Testamento, especialmente de Jó, Daniel e parte do capítulo 16 de Levítico. Na noite anterior ao grande dia, não lhe era permitido dormir. Isso aqui, irmãos, não está na Bíblia, tá? Aqui é uma avaliação de esse doutor Antônio Neves de Mesquita, que pesquisou entre os judeus. Mas você não pode levar isso como sendo uma coisa que era exatamente assim, tá? Por isso ele era vigiado pelos outros sacerdotes, beliscado, que ele dá um beliscão nele, derruba ele, e obrigado a andar de descalço no pavimento frio do templo. Por quê? Para não pecar em pensamento. Isso é... Por isso que a Bíblia não fala isso, mas é que na concepção humana, para a pessoa não pecar, tem que judiar, né? Chegada a manhã em que se deveria iniciar o ritual, eram removidas as cinzas do altar. O sacerdote-chefe, o sumo sacerdote, era levado ao batistério, onde era imerso, e assim estava concluído o primeiro ato do rito do grande dia do ano santo. Ao ponto alto de todo cerimonial e de todo o Pentateuco, a maior profecia do sacrifício de Cristo. O sacrifício do grande dia era a base de todas as nações, de todas as sessões evangélicas dos salmos e dos profetas. Quer dizer, esse dia era um dia muito esperado pelo povo. Né? E grande parte do Novo Testamento seria ininteligível ou simplesmente não existiria se não fosse o dia da expiação. Então, quanto a essa solenidade que faziam,
rituais, né, do grande dia da expiação, nós aprendemos que, primeiro, era o quê? Uma data fixa, mas um dia semanal e determinado. Seria dia de tristeza. Era sábado dos sábados. O sacerdote era paramentado a rigor. Animais eram oferecidos em sacrifício, a saber, novilho, pelo pecado do sumo sacerdote, sua casa, 2 bodes e um carneiro para sacrifício pelo pecado do povo, para o holocausto. E com esses elementos, estava preparado o material para a solenidade. O que simboliza então isso aí? Primeiro, o sacerdote. Era em tudo o quê? A figura de quem? Sumo sacerdote maior, que era Jesus Cristo. Então, agora, a diferença é que esse tinha de oferecer primeiro o sacrifício por si mesmo, depois pelo povo. E devia repetir a cada dia, enquanto o nosso sumo sacerdote, ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo. Então, a expiação de Jesus foi tanto no propiciatório como na nossa oferta vicária. Ele mesmo entrou no santuário, não com sangue de bezerros, de bodes ou carneiros, mas com seu próprio sangue. Você encontra em Hebreus 9:12, Romanos 3:25. As vestes sacerdotais, ela tinha de tirar suas vestes sacerdotais, vestir-se de roupas claras, que simbolizavam pureza. Então Jesus teve que despir-se de suas roupas principais, sendo sua própria túnica sorteada entre os soldados. Então, veja a ligação, né? Tudo o que acontecia no Velho Testamento apontava para o que aconteceu com Jesus. O sacerdote entrava sozinho na tenda. Da mesma forma, Jesus entrou sozinho no Santo dos Santos. Isso, de sua agonia, e sozinho fez a nossa expiação. E o profeta Isaías diz que ele, sobre ele, o que ele diz? O lagar eu pisei sozinho. Então, veja que isso aí só se refere a Jesus. O holocausto, feita a expiação, aí sucedeu-se a festa dos holocaustos, significando que o pecado já não existia, que o povo poderia fazer festa com alegria. E depois que o Senhor nos salvou, nós podemos viver alegres e desfrutar da felicidade que advém da salvação. Lembre-se que quando a gente é salvo, a gente não é livre da presença do pecado, mas é livre do poder do pecado. Ok? Então você não está livre da presença, mas está livre do poder. E você está cercado. Agora, a porta só tem fechadura para o lado de dentro. Só entra na sua vida para quem você abre a porta. Ok? Então, quando a gente pecar, não adianta procurar culpado. É a gente que abriu a porta. Então, corre lá aos pés daquele que pode limpar, né? Amém, amados? Parece que não, mas fala muito com a gente, hein? 8:18, 19, 20, 21. E agora, o último texto, referentes à pureza em geral. Vamos lá. Animais para alimento e sacrifício, animais terrestres. Quanto ao uso de animais para fim de sacrifício, o critério a ser observado seria duplo. Primeiro, animais que não ruminassem e que tivessem unhas fendidas. Animais que ruminassem, né? Porque o animal que não rumina é considerado impuro na Bíblia. Então, e tivesse unhas fendidas. Então, por exemplo, todo animal que não tem a unha fendida, ele é considerado imundo para se alimentar. E tem seus motivos também de saúde para isso. É que só a gente estudar ciência, eles sabem que esses animais podem fazer mal. Porque o povo de Israel tinha que tomar cuidado com isso, por isso que ele começou a ter, porque estava no deserto, né? E não tinha muita condição de higiene no deserto. Então,
tinha que evitar tudo aquilo que pudesse trazer doenças entre o povo. Animais marinhos. Todos os animais mencionados nessa passagem são considerados impróprios para alimento. O critério bíblico tinha fundamento tanto religioso quanto higiênico. Animais do ar, que é pássaros, né? E também os insetos. Você pode ver que tem gente que come, aqui na Ásia mesmo, se você for ver, tem gente que come qualquer animal. Aqui em lugares aí que eles vendem animais, insetos, né? E o pessoal usa para pescar, mas também usa para comer. Agora, tinha uma lei referente à lepra em Israel. Então, os povos antigos, eles eram presos em leis que referente a doenças, né, a moléstias, de forma que a lepra era objeto de atenção especial, não somente por causa da sua origem, na maioria dos casos, castigo por pecado cometido, mas porque envolvia um perigo social que tinha pressa em providências imediatas. Então, é tão grave que é esse mal ao longo da toda a narrativa bíblica, principalmente no Antigo Testamento, a lepra é a moléstia que melhor simboliza quem? O pecado. Então, quanto à profilaxia da lepra e como conhecê-la, o próprio Deus determinou que o sacerdote seria a única pessoa indicada para detectar a existência da lepra de alguém. Uma vez declarado leproso, o paciente seria isolado do arraial ou da cidade, teria suas vestes rasgadas, poria um pano sobre o bigode, né, atando-a na cabeça e clamaria. Já é o uso de máscara aqui. Né? Primeiro uso de máscara para a lepra. E toda vez que alguém se aproximasse, ele tinha que gritar, né? Leproso, leproso, imundo, imundo. Então, uma vez que era possível a recuperação do leproso, uma vez declarado purificado pelo sacerdote, o paciente deveria submeter-se ao rito de purificação. E, então, esses elementos, 2 aves vivas, limpas, pau de cedro, escarlata, isopo e águas vivas. Olha só. Com esses elementos, procedia-se a todo o cerimonial de purificação daquele que fora portado de lepra. Sobre a matança de animais e o uso do sangue, ele pedia a imolação de um número considerável de animais para o sacrifício. Os irmãos imaginam que ali em Israel, no templo, e tinha onde escorria o sangue. Tinha que ter muitos levitas para poder, porque diariamente tinha sacrifício de animais. Imagina o sangue, a sujeira, a fumaça que aquilo ali produzia, né? E era todo dia. Né? Então, tão importante essa ação de higiene, por causa do sangue, que essa sessão de Levítico, que ela foi dirigida não somente a Moisés, né, com relação à higiene, mas também a Arão, seus filhos e a todos o povo de Israel. E os problemas sociais para todos os povos. Por exemplo, o povo de Israel, que é o povo de Deus, deveria o quê? Ser diferente dos povos do mundo. Canaã, o Egito. E não é isso que a Bíblia nos manda hoje? Nós somos diferentes. Lembra que eu falei no começo? Nós não somos iguais. Muitas vezes nós estamos no meio do povo e achamos que estamos iguais. Mas não somos. Eles não têm o que nós temos, mas eles precisam também. E é por isso que nós temos que levar a eles a oferta, né, de Jesus para a vida deles. Então, o que Deus queria desse povo especial, que Ele requer de nós também? Primeiro, santidade. Depois, honrar os pais, né, temor aos pais. Observância dos sábados como sinal de pacto entre Deus e a nação de Israel. Separação da idolatria. Animais para o sacrifício. O rabisco da colheita. O que é rabisco da colheita? É quando os
que vão colher a colheita, eles vão colhendo e vai ficando um pouco caído atrás. Então esses rabiscos das colheitas tem que trazer para oferecer também ao Senhor. O cumprimento dos deveres para com o próximo, amor para com o irmão, não comer sangue, abstinência da prostituição, não consultar necromantes, nem feiticeiros, respeito à velhice, à hospitalidade, isso aqui eu gosto, a velhice e a hospitalidade para com o natural e o estrangeiro. Você não dá risada, né? Assim, porque... Bom, além disso, Deus proibiu Israel de oferecer seus filhos a Deus Moloque e condenou qualquer tipo de imoralidade que o identificasse com o povo que habitara Canaã antes dele. O regulamento sacerdotal, as leis de santidade, por mais de uma vez referidas, várias comunicações de Jeová. Bom, Deus, ele sempre falava e renovava. O livro de Deuteronômio, por exemplo, é um livro de repetição de leis, para o povo não esquecer que agora Moisés estava falando para a outra geração que ia entrar, porque a primeira geração que foi dada a essas leis, eles morreram no deserto. A geração que ia entrar é que agora Moisés repete as leis para eles não esquecerem, para entregar para Josué a liderança e Josué atravessar o Jordão com eles. E tem uma ligação aí. Moisés, quando você vê falar Moisés, você lembra o quê? O que você lembra quando ele fala Moisés? Moisés lembra a lei. Josué é no hebraico, no grego ele é Jesus. Quem é que pode, ou quem é que leva o povo para atravessar o Jordão, significa passar pela morte, né? E chegar na vida. Somente Jesus. Moisés teve que ficar, ele não pode entrar. Esse simbolismo, a lei mata, e o Espírito vivifica. A lei é porque ela aponta o pecado e traz a punição. Em Cristo nós temos a liberdade porque fomos perdoados. Jesus levou sobre ele as nossas maldições. Amém, amados? Então, por que Moisés, lidou com o povo 40 anos e depois não entra? É um simbolismo para Deus mostrar, a lei não salva. Quem salva é só Jesus. Só Ele que leva a gente ao céu. Amém? Bom, a outra coisa é que eles deviam ter cuidado de manusear as coisas de Deus. Eles tinham que ter sempre uns princípios de como devia atuar. Coisas complicadíssimas, né, que eles tinham que obedecer. Também teve os tempos, estações e festas aí. Tinha o sábado, tinha a Páscoa, tinha a festa dos pães asmos, festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa das trombetas, festa das dia da expiação, festa do tabernáculos, tudo isso, amados, em sequência. Então veja que hoje muita gente, isso aqui tudo apontava para Cristo. Hoje tem igrejas lideranças que querem voltar essas festas para a igreja, né? Faz a festa do tabernáculo, a festa das primícias, a festa do isso tudo apontava para Jesus. A lâmpada do tabernáculo, os pães da proposição, o capítulo 24 e 25 de Levítico aborda o seguinte assunto: a lâmpada do tabernáculo, chamada também a lâmpada de Jeová, ela precisava estar sempre acesa, não podia se apagar. Os pães da presença ou da proposição, o pecado de blasfêmia, o ano sabático, princípios pertinentes ao ano sabático da terra. Então, os capítulos 26 e 27, os dois últimos livros, tratam das promessas divinas e do dever de obediência a Deus por parte do povo. Também nesses capítulos, traz também o quê? As consequências da desobediência. Se você ler também Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, você vai ver que repete. Se você fizer isso, obedecer toda essa lei que eu te dou, que eu entreguei para o meu servo Moisés, essas bênçãos te acompanharão. E aí vem todas as bênçãos.
Aí depois no final, mas se você não obedecer essas leis, essas maldições te acompanharão. Então trata ainda de votos feitos a Deus. E também quando a gente faz voto, é a obrigação de cumprir. Não faça voto. A Bíblia recomenda não fazer voto. Mas se fizer, aí tem que cumprir. Eu prefiro não fazer. Prefiro obedecer a Deus. Ele falou, não faça, se fizer tem que cumprir, então eu não faço. Porque depois você faz e não consegue cumprir. Esquece. É por isso que a Bíblia diz, por tuas palavras serás justificado, mas também por elas serás condenado. 22. 22 é? E, né? 23. C. 24. 25. E 26. C. Agora vamos ao final. Graças a Deus, né? Tem gente já está sendo arrebatado. Vamos lá. 27. D. 28. 29. B. 30. B. E 31. D, né? B. B. Os irmãos parecem as ovelhas do livro. Amém. Encerrou a aula de hoje. A próxima aula será a última desse livro, né? E nós vamos entrar na lição que vai falar sobre o livro das jornadas, né? Os números. Né? Vamos orar ao Senhor então, para fazer a prova. Querido Deus, obrigado. Mais um dia que nos deu hoje a oportunidade de estarmos aprendendo acerca das leis do Antigo Testamento, das coisas que aconteciam, de tudo aqueles rituais, Pai, que apontavam para Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos depois de Cristo, para que tudo aquilo que era muito difícil, que nenhum homem conseguia obedecer toda a lei, Jesus veio e cumpriu por nós. E hoje somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Somos livres da condenação. E quando pecamos e erramos, corremos aos pés de Jesus Cristo e o Senhor nos recebe diante da sua face, porque Jesus rasgou aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo e nós entramos com ousadia pela carne de Cristo rasgada na cruz. Obrigado, Papai, por esse momento. E agora abençoa os teus servos que vão fazer o teste. No nome de Jesus. Amém.